Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. É uma personagem singular, com a mesma naturalidade com que se adentra na choupana, penetra na casa palaciana, faz-se presente no campo, nas cidades, nas megalópolis, e por onde quer que passe, deixa as pegadas de angústia, de desencanto. Cirurgião cruel, quando realiza o seu mistério, não apenas devora uma vida, mas também estiola as vidas que se lhe associam. É um caráter paradoxal. Quando se faz aguardada em um lugar, passa de largo. E quando é indesejada, acerca-se inesperadamente, assinalando a sua presença com a amargura. Tem um caráter especial. Adentra-se em um lar onde alguém está às portas da agonia. Não obstante, arrebata um jovem que desabrocha na primavera da vida. Quando é desejada, não se faz apresentar com toda a sua realidade. E é por isso mesmo que é detestada por uns, anelada por outros, e durante muitos milênios permaneceu como terrível ponto de interrogação. Referimos-nos à morte, essa destruidora de destinos, adversária da alegria, inimiga da vida biológica. Para poder interpretar o enigma da morte, nasceu a filosofia. Na literatura histórica da filosofia assevera-se que a única maneira de entender-se a vida é penetrar o pensamento na realidade da morte. E por isso mesmo, a primeira obra de que se tem notícia na história do pensamento filosófico foi escrita por Gilgamesh, na Babilônia. E ela é inteiramente dedicada à morte. O que se faria repetir mais tarde no Ocidente, quando na Grécia, Safo, desejando interpretar a realidade existencial do ser, dedica metade da sua obra às interrogações a respeito da morte. Algo recentemente, Sigmund Freud, fazendo uma análise da realidade existencial, tem a coragem de dizer que o instinto da morte é mais poderoso do que aquele da conservação da vida. E através da psicanálise tenta demitizar o fenômeno biológico da morte. É certo que a morte vem recebendo o maior investimento cultural da humanidade em todos os tempos. Herodoto de Alicarnasso, ao abrir as páginas da história da antiguidade, reserva a morte e a imortalidade. Páginas de inegável beleza, e tentando interpretar a historiografia das nações, das civilizações, reporta-se com eloquência aos santuários antigos, onde a morte era reverenciada, mas onde a vida era demonstrada através de pitons e de pitonisas, de hierofantes, de rishis, de sacerdotes, que procuravam demonstrar não ser a vida física, o estágio máximo da realidade existencial. Fazendo uma análise, por exemplo, da Lídia, ele conta que o seu rei Creso, temendo a invasão do seu país pelas tropas de
o grande conquistador de todo o mar Mediterrâneo, o persa, que mandara as suas tropas dizimarem Astiages na Babilônia, ameaçava de riscar do mapa o país admirável, reportou-se à interrogação dos deuses, para, através de um fenômeno admirável no santuário de Delfos, receber a certeza da paranormalidade humana e uma orientação segura para libertar-se das tropas invasoras, o que não atendeu. Na história da Bíblia, todos nós recordamos o momento em que o rei Saul, necessitado de informações da imortalidade, vai e consulta a pitonisa do Endor, conforme narra o livro de Samuel, e pede à sensitiva que ele traga das sombras da morte o último dos juízes, para que ele possa aconselhar naquela conjuntura difícil. E a médium, observando aquele pastor que lhe pedia os serviços paranormais, elucida que a evocação dos mortos estava proibida pelo rei. E dá-se conta, em um admirável fenômeno de clarividência, que o estranho era o próprio rei, que se encontrava disfarçado e vinha lhe pedir ajuda. Ao que Saul lhe redargue: já que eu proibi a evocação dos mortos, eu retiro a proibição. E caindo em transe, a admirável médium de ectoplasmia faz que se materialize, retornando da espiritualidade, o grande Samuel, que pergunta algo amargurado ao rei: por que me perturbas? Por que me trazes de volta ao proscênio da terra, se tu sabes que já me encontro morto? E o diálogo que se trava é de uma beleza épica, quando o desencarnado aconselha o rei a transformar as suas armas de guerra em instrumentos da lavoura, pois que, se persistisse na ideia nefanda, 3 dias depois, ele, a família e os servos estariam vitimados pelos filisteus. E porque não obedece à sugestão de Samuel, perde a guerra e, conforme o vaticínio, torna-se vencido e amargurado. Mas na grande página da Odisseia, Homero narra a grandeza dos diálogos entre Ulisses e Circe, a grande médium da antiguidade, especialmente no momento em que Ulisses sente saudade da comunhão dos seus e pede a Circe que lhe proporcione o encontro com a genitora desencarnada e aqueles que atravessaram o imenso Aqueronte na direção da vida. Depois da vida, o que logra, através de um sortilégio que a sensitiva lhe explica e ele executa. Ainda aí na história da Grécia, é fascinante o momento em que Periândaro, um dos 7 sábios da Magna Grécia, evoca através de uma médium da Desdêmona a desencarnada esposa Melissa, e lhe propõe uma série de interrogações. Mas a história da antiguidade ocidental ainda nos conta que, através de Circe, manifesta-se Tiresias, o grande herói espartano, que é submetido a uma saraivada de interrogações para que traga notícias da imortalidade. E a morte lentamente vai cedendo lugar à sobrevivência, quando o Oriente irriga a cultura ocidental do pensamento de Krishna, das revelações admiráveis de Buda e da filosofia de Confúcio, de Lao Tse ou de Hermes, doutrinas que serão assimiladas mais tarde por Pitágoras, que manda escrever na rocha da entrada da sua gruta de iniciação: a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela se engrandece e exuberante clareia. E quando por acaso nos descuidamos, ela se entibia e perece.
O momento culminante, no entanto, da imortalidade da alma, temo-lo em Jesus Cristo. O suave cantor Galileu, que dividiu com seu berço a história da humanidade antes e depois da sua presença na terra, anunciado por seres espirituais angélicos, apontado como grande Messias através da boca profética multimilenar de Israel. Ele chega suavemente e embosca-se na carne para alargar os horizontes da vida e demonstrar que a criatura humana não é apenas o conglomerado celular. Várias vezes tem ele a oportunidade de demonstrar aos que o acompanham a realidade do intercâmbio psíquico entre os espíritos e os homens, a comunicação entre os homens e os espíritos, e debelar as psicopatologias de natureza espiritual nas tormentosas obsessões de que se fizeram objeto endemoniado de Gadara, o jovem epiléptico a que ele atende ao descer do Monte Tabor, a mulher atormentada que ele liberta de uma patogenia de enfermidade física em pleno santuário, e de outros cujas enfermidades têm origem espiritual. Não bastassem essas demonstrações dos seus dias, ele próprio retorna depois da morte várias vezes para demonstrar que o fenômeno biológico da disjunção molecular é inevitável porque é resultado de uma aglutinação de partículas que mudam de postura para formar novos corpos, mas que a consciência, o espírito que independe do cérebro, prossegue e realiza o ministério do conhecimento na matéria e fora dela. Depois de se haver apresentado àqueles a quem amava, ele prossegue através da história, retornando periodicamente, seja a Saulo às portas de Damasco, ou nas águas de Spoleto em pleno século XII, ao jovem Francesco Bernardone, ou na intimidade do monastério de Ávila a Teresa, ou mais tarde, nas páginas ardentes da história contemporânea, para demonstrar que a morte não é a devoradora dos destinos, mas apenas um veículo que nos leva de volta à nossa realidade ancestral. Não obstante, as várias teorias que a filosofia ofereceu para explicar a vida através da morte abriram espaço à negação, oferecendo uma visão de aniquilamento ao processo da realidade transcendental. Até que, no século XVII, a mensagem materialista restaurando o atomismo grego estabeleceu que no momento da morte cerebral existe o aniquilamento da vida. Para poder apresentar a realidade do ser sobrevivente, os espíritos imortais vieram à Terra e, através de Allan Kardec, trouxeram a confirmação dos ensinamentos de Jesus Cristo, alargando os horizontes da sobrevivência da vida, com que contemos para nossa realização e plenitude. Foi Allan Kardec, na história da humanidade, indubitavelmente quem, com bastante sabedoria, penetrou a pesquisa no organismo da imortalidade da alma para dali retirar as provas e evidências documentais da sobrevivência, hoje aplaudidas por uma grande área da psiquiatria, mais especificamente da psicologia transpessoal. O Espiritismo veio dizer-nos que a experiência terrestre é uma etapa no processo da nossa evolução, que a vida é única indubitavelmente, com várias espécies de manifestação do corpo ou fora do corpo. A realidade da vida é a mesma, mas através das etapas sucessivas, esse psiquismo desenvolve-se e atinge as suas culminâncias para lograr a fatalidade a que está destinado, que é a perfeição relativa que tem por meta. Foi Allan Kardec quem, à semelhança de Herodoto de Halicarnasso,
o de Sócrates, pôde demonstrar a realidade do ser paranormal, estudando os fenômenos extrasensoriais e encontrando neles a peculiaridade do fenômeno mediúnico, que demitizou, apresentando como sendo uma percepção do processo da evolução humana, um sexto sentido, conforme o denominaria Charles Richer, para documentar a sobrevivência da vida à decomposição cadavérica. O Espiritismo, portanto, como bem o definiu Allan Kardec, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, arrancando da historiografia da humanidade as experiências ancestrais. Allan Kardec pôde utilizar-se de uma metodologia científica, qual o faria mais tarde a parapsicologia, e seriam repetidas as experiências pela psicobiofísica, pela psicotrônica e mais recentemente pelas comunicações instrumentais, através do fenômeno quantitativo, para eliminar as hipóteses da fraude, do acaso, da telepatia, da hiperestesia indireta do inconsciente, sobrevivendo então à realidade do ser espiritual, como sendo a única que poderia explicar realmente as ocorrências denominadas paranormais. Ao apresentar essa ciência extraordinária, Allan Kardec comprovou que a morte, não interrompendo a vida, conduz de volta o ser que se encontrava no domicílio terrestre, na condição de um aluno em aprendizagem na escola existencial, levando de volta com material que ele logrou adquirir durante a vilegiatura material. Mas demonstrou numa filosofia admirável que cada um retorna feliz ou desventurado conforme as suas próprias realizações. Está diante do indivíduo o grande desafio, o da plenitude através do bem, da amargura através do mal, do crescimento por meio da aquisição das experiências nobilitantes, da perturbação, através dos tóxicos do desequilíbrio e das expressões anestesiantes da perturbação que se impõe no jogo psicológico da sua própria realidade. A filosofia espírita apresenta-se otimista, regalando o homem com a oportunidade de desenhar a própria felicidade, libertando-se de todas as constrições anárquicas que geram desequilíbrio, as psicopatias, as desarmonias íntimas, e que pode promover o ser às culminâncias da sua autorrealização, da sua autoplenitude, mediante o autoconhecimento. Mas não ficou apenas na visão filosófica. Convidou a criatura para que viva essa filosofia através da ética moral do Evangelho de Jesus. E abriu o leque da religião sem fórmulas, da religião sem cerimoniais, da religião sem representantes divinos na terra, da religião cósmica do amor, facultando que os atos do indivíduo lessem a ponte dele na direção do Criador, por onde viajarão as inspirações do Criador na sua direção de criatura. Doutrina extraordinária que se fundamenta na linguagem dos fatos numa visão científica, interpretada numa conotação filosófica, é a doutrina da transformação moral. É claro que a época de Allan Kardec, também a humanidade deixava-se arrebatar pelo materialismo no seu tríplice aspecto, na visão mecanicista, na apresentação dialética e na herança histórica da negação. Cuvier, Florence, Carl Vogt teriam a oportunidade de dizer que a vida física é o resultado das manifestações cerebrais. E no momento da anóxia cerebral, a vida desaparece, porque o cérebro é autor do pensamento. E tentaram demonstrar esses admiráveis fisiologistas que, ao haver o bloqueio dos neurônios cerebrais pela falta de função, em consequência da desoxigenação, a vida não se podia apresentar. Colocada a questão nesses termos,
Parece que teriam razão. A realidade, no entanto, é outra. Os neurônios cerebrais constituem os equipamentos eletrônicos, através dos quais as digitações do espírito podem apresentar os seus conteúdos arquivados. À semelhança de um computador, o cérebro, quando se encontra danificado, não pode de forma alguma responder aos apelos que lhe são direcionados por motivos óbvios. O que levou Leon Denis, Gabriel Delanne, a asseverarem que a melhor maneira de observar-se uma máquina é quando ela sofre qualquer dano no seu mecanismo, perdendo, portanto, a finalidade para a qual foi elaborada. O mesmo fenômeno ocorre com a organização eletrônica do sistema nervoso central, com o equipamento dos 15 bilhões aproximadamente de neurônios cerebrais, que, danificados, certamente deixam de transmitir ao mundo exterior as impressões que lhe chegam da área da consciência, que está acima da sua constituição celular, dando a impressão de que essa morte orgânica propicia também a morte da causa. Para podermos situar-nos devidamente, pediríamos permissão, seu intento de fazer autobiografia, para apresentar alguns flashes da nossa própria experiência. Quando criança, na cidade de Feira de Santana, onde nascemos, brincávamos um dia em nossa casa e devíamos contar aproximadamente 4 anos e meio. Vimos chegar uma dama estranha, vestida de uma forma esquisita, que nos pediu para que chamássemos a minha mãe, pois que ela desejava falar-lhe. Apesar de continuar no jogo infantil, gritei na direção da cozinha que ficava ao fundo da casa, pedindo à minha mãe que viesse atender a senhora que lhe queria falar. Veio apressada minha genitora e, chegando à sala, interrogou-me: onde está a senhora? Eu, que havia, apontei-lhe na direção. Minha mãe, não tendo visto a ninguém, repreendeu-me com severidade e voltou aos seus afazeres domésticos. Eram 10 horas da manhã. A senhora então insistiu, chamou-me pelo nome familiar e disse: chame Ana. Diga-lhe que é Maria Senhorinha que lhe quer falar. Eu novamente chamei minha mãe, agora aborrecido, já choramingando. Ele disse: a mulher quer falar com a senhora. Ela está dizendo que é Maria Senhorinha. E ainda me recordo do choque que minha mãe experimentou. Ela não havia conhecido sua própria mãe, porquanto, ao nascer, sua mãe desencarnou vitimada pela infecção puerperal. E ela foi educada por uma irmã mais velha, nesse momento paralítica. Minha mãe puxou-me a orelha e repreendeu-me agora com maior severidade: não brinque com o nome de sua avó, que já é morta. Eu não sabia honestamente o que era uma avó, porque não tive a felicidade de conhecer nenhum dos meus 4 avós. Eu chorei ainda mais e disse: mas a mulher está aí. Eu deveria encontrar-me naquele momento no estado alterado de consciência, pálido e trêmulo, porque ela, me olhando agora diretamente, deve ter percebido algo inabitual. Carregou-me e levou-me à casa da minha tia, que a houvera criado e ficava a 2 quarteirões de distância. Abandonou a casa, a refeição sendo preparada, a porta aberta, e chegou nervosamente, jogou-me ao leito da minha tia e disse: Edviges, esse menino enlouqueceu. Imagine você que ele me está a falar a respeito de mamãe. Conte a sua tia. Para uma criança de 4 anos e meio, aquilo tudo constituía algo inabitual e perturbador. Então, chorando muito, abracei minha tia. Ele disse: foi a mulher que estava chamando por ela. Minha tia, pelo largo sofrimento de uma paralisia de origem reumática, era muito generosa e dócil. Ela me tranquilizou por um momento e me perguntou: e aonde está a mulher? Ficou lá em casa. Como era mesmo o nome da mulher? Ela disse que se chamava Maria Senhorinha, mas nisso eu vi pelo corredor a senhora cercar-se. Aí está ela, minha tia. Ela agora, tomada também de emoção, me perguntou: é verdade, Di? Eu digo: é a mulher que está entrando. Como é que está vestida a mulher? Eu descrevi na linguagem que me era possível. Chamava-me a atenção o vestido longo até quase o chão,
as mangas bufantes que eu não soube descrever. Mas havia algo ao pescoço que me despertou a curiosidade. Era uma espécie de fita negra, com algo que brilhava muito, e eu me referi. Então minha tia me abraçou e disse: é verdade, é mamãe. É a fita de veludo azul marinho que eu lhe coloquei ao pescoço com um camafeu que ela gostava muito. Pergunte à mulher o que é que ela deseja falar. Naturalmente, a partir daí, eu perdi o contato com a realidade objetiva. Quando retornei à lucidez, ambas choravam muito. E me diziam: sua avó, meu filho, veio da morte para conversar conosco. Eu não entendi absolutamente nada. E as lembranças a partir desse momento ficaram fragmentárias, porque o fenômeno prosseguiu por vários anos até este momento. Na atualidade, graças à revelação da doutrina espírita e à metodologia da educação dos fenômenos mediúnicos, aquilo que antes me acontecia inesperadamente quando menos eu o desejava, passou a constituir parte integrante do meu cotidiano, direcionada naturalmente pela sabedoria da codificação kardeciana para o próprio e o bem daqueles que padecem a angústia da saudade. Em nossas experiências habituais hebdomadárias na Mansão do Caminho, em Salvador, quando ali estamos, nas noites de sábado que temos reunião pública, enquanto o expositor convidado aborda o tema que lhe está destinado, colocamo-nos à disposição dos espíritos para o intercâmbio psicográfico, não estabelecendo adredemente qualquer conjuntura ou qualquer promessa de intercâmbio espiritual. E eles vêm, quando isso se faz possível, e dirigem-se ao público estranho que acorre, sabendo particularmente da oportunidade que se lhe é apresentada. E várias páginas têm vindo trazer a certeza da imortalidade, que destacaremos nesta noite apenas duas, da última obra que apresentamos, e é denominada Exaltação à Vida. Estávamos numa dessas reuniões habituais, e como atendemos as pessoas que nos buscam após a reunião, exatamente para evitar quaisquer condicionamentos sugestivos ou induções de natureza hipnótica, ou recolhermos informações que possam de alguma forma contribuir para perturbar ou para auxiliar a mensagem, sentamo-nos diante do público e enquanto o expositor vem apresentar a mensagem da noite, naquela oportunidade a que especialmente nos referimos, vimos entrar uma jovem ainda aturdida, trazendo na alma as marcas da angústia, que, assessorada por um dos espíritos generosos que administram a nossa casa, vinha escrever à família. Tratava-se de um grande drama previsto no Código Penal com uma das mais severas punições. Ela havia sido assassinada na cidade de Aracaju, e a tragédia permanecia, de certo modo, envolta em mistério. Ela dirige-se aos pais que estavam presentes e a uma das suas irmãs em uma carta comovedora. No momento em que nos pusemos a ler a carta, ela relatava com detalhes possíveis a ocorrência da tragédia. Narrava que estava como médica na sua atividade hospitalar, quando inesperadamente sentia uma compulsão para voltar à casa. Não era o seu horário habitual, mas alguma coisa estranha impelia a suspender a clínica e ir ao apartamento. Ela o fez, residindo no 12º piso. Ao chegar ao apartamento, percebeu que a porta de entrada estava aberta. Aquilo lhe pareceu uma coisa estranha. Deveria ser um dos 2 filhinhos, mas era ainda a hora do período escolar. Assim mesmo, ela adentrou-se e dirigiu-se diretamente à cozinha. Aproximou-se do interfone para saber da portaria se alguém estivera no seu apartamento, ou se uma das crianças havia chegado antes. Naquele justo momento em que ela se volta, aparece o estranho e, de revólver em riste, mata desapiedadamente. Ela narra então as sensações que experimentou
o seu drama debatendo-se entre o corpo em agonia e a necessidade de pedir socorro. Ela deseja gritar, mas a voz morre estrangulada na garganta hirta. Detalha os acontecimentos desse momento de transe e de trânsito para uma outra dimensão de natureza vibratória. E logo depois que ela consegue detalhar o possível na cena do crime, dirige-se à mãezinha, com aquela ternura de anteriormente, chamando-a de forma especial. Refere-se às duas irmãs, detalha acontecimentos de uma viagem que haviam realizado as três à Europa 2 anos antes. Evoca cenas inesquecíveis para as três. Dirige-se agora aos 2 filhinhos, chamando-os pelos apelidos de intimidade. Prescreve-lhes orientações, palavras de conforto, e fala-lhes da vida, mas também se refere a determinados estágios de reencarnações dolorosas do passado, quando ela havia contraído débito, que se transformara num karma agora resgatado de maneira insana por um psicopata que se fez verdugo de si mesmo, porque as divinas leis não necessitam de que os homens façam justiça. Há estabelecido nos códigos divinos vários programas de autojustiça, de reeducação, de reabilitação, de recuperação das mazelas e dos delitos. Ela se apiada daquele que lhe ergueu a arma assassina. Recorda-se dele, mas é claro, não o denuncia, porque os espíritos não têm a tarefa de substituírem os homens nos seus programas policiais e nas suas atividades jurídicas. Eles têm a tarefa de consolar, de diminuir o impacto do sofrimento, de minimizar a dor, de encorajar os que estão mergulhados na saudade para que não se afoguem no mar tenebroso do suicídio. A mensagem é longa, rica de detalhes, e ainda me recordo que ao terminar de lê-la, a mãe trêmula abraça-nos e ao olhar a caligrafia, ela abre a bolsa e nos mostra a carteira de identidade da filha. E diz, é a mesma letra da minha filha. Era exatamente assim que ela firmava a sua assinatura no cotidiano. Mas deixe-me ler. E vai observar uma série de detalhes. Como nos autorizou a publicar a obra através de uma carta que nos retira qualquer preocupação. Ela disse assim, mas é minha filha quem volta. Imagine que meu nome é Neide, conforme ela o colocou. Mas ninguém o escreve corretamente, porque é Neide com Y. Somente na intimidade familiar é que sabem desse detalhe que eu faço questão de manter. Por sua vez, a assinatura da jovem doutora Lídia Mesquita Salviano estava também com Y, demonstrando que somente a autora reconhecia esse detalhe. Mas também muito interessou a senhora identificar a forma como havia chamado a sua filhinha, que tendo um nome equivalente, era carinhosa chamada como Fofolete. Pegou da página, levou ao notário em Aracaju, para que ele reconhecesse a firma. E ele disse, somente não faço, porque está grafado a lápis. A mensagem foi publicada para consolo de outras vidas que se sentem estioladas com a partida de criaturas queridas. Em uma outra oportunidade, pois que sempre aos sábados, quando lá estamos, a ocorrência se dá, recebemos uma mensagem dirigida a uma esposa que nunca havíamos visto antes. Sequer ela teve a oportunidade de dizer-nos que o seu marido havia desencarnado. Chegou, sentou-se no público, e quando nos sentamos à mesa para o ministério e começaram as mensagens, ela agora ia ser homenageada com uma carta do marido. E depois que ele se refere aos filhos, cujos nomes são muito complexos, ele fez nomes artificiais com o dele e da esposa. Ele firma e diz para ela, confira com os meus documentos. Exatamente como eu gostava anteriormente de escrever o meu nome.
E assim, na Luiz Carlos, ao entregarmos a mensagem, a doutora Evanir é tomada de uma comoção maior do que durante o tempo em que nós a líamos. E começa a apontar nos detalhes que individualizam e tipificam a personalidade do missivista. Mas não se trata de um fenômeno alienado, isolado, porquanto a mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier tem merecido, inclusive, de advogados, de juízes, os mais admiráveis comentários. Estávamos pessoalmente em Uberaba, quando recebemos uma carta de alguém que nos pedia para entregá-la a Chico Xavier depois da reunião. Como Chico Xavier estivesse em transe, colocamos a carta no bolso e olhamos rapidamente o nome do missivista. Ao nosso lado estava a presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, Maria Edviges Borges. Ao terminar a reunião, madrugada adiantada, entre as 9 mensagens que Chico Xavier psicografara, uma delas era dirigida ao nome que me pareceu familiar: meu amado João de Deus. Eu me voltei para Maria Edviges e disse-lhe: este nome me é familiar. Quem será? Lembrei-me da carta. Imediatamente tirei a carta do bolso e vi que se tratava de uma pessoa com o nome João de Deus. A carta estava dirigida a Chico Xavier. Então eu coloquei a carta sobre a mesa. Chico Xavier continuou a ler a mensagem e perguntou se estava presente o senhor João de Deus. Não havia ninguém. A mensagem alongava-se numa riqueza imensa de detalhes. Contava como foi aquela última noite. Era o dia do aniversário dela. Saíram, festejaram na casa do senhor e senhora fulano de tal. Depois que saíram dali, passaram na casa de Beltrano, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Chico Xavier reside em Uberaba, Minas Gerais. Depois vieram diretamente à casa. Quando chegaram em casa, ela se preparava para dormir e sentou-se à cama. O marido retira do cinto o coldre, no qual estava uma pistola. Ao colocá-lo sobre a mesa de cabeceira, a pistola escorrega, bate no chão e a arma dispara e atinge no coração. Um tiro direcional de baixo para cima. Ela morre instantaneamente. Mas ela agora vem do além-túmulo para dizer que ele é inocente. Deseja libertá-lo da situação dolorosa e oferece uma série de demonstrações a respeito da sobrevivência e da sua individualidade. Quando firma, Maria Edviges Borges tem uma grande emoção. Era uma jovem que houvera sido Miss Mato Grosso e que morrera numa circunstância trágica, deixando a suspeição de que o marido a houvera assassinado. Ele estava respondendo a processo em liberdade por ser primário. A mensagem é levada por Maria Edviges a Campo Grande. Mas antes que isso se desse, eu entreguei a carta a Chico Xavier. E ele me disse sorrindo: leia para nós, por favor. Abri a carta e ela estava firmada pelo jovem João de Deus. Escrevendo a Chico Xavier, ele dizia: eu não matei a minha esposa, eu a amo. Era o dia do seu aniversário. Vivíamos maravilhosamente bem. Jamais tivemos um motivo para um atrito mais sério. Eu tenho certeza que Deus, da sua infinita misericórdia, fará que ela mesma venha narrar como aconteceu, porque ninguém acredita em mim. A mensagem chegava antes que o médium tivesse notícia da ocorrência e da solicitação. Levada a mensagem, ela foi encaminhada ao senhor juiz. O advogado de defesa apresentou-a. E pela primeira vez na história jurídica do Brasil, o réu foi absolvido por causa da mensagem que foi apresentada em sua defesa como testemunha, constituindo uma exceção das mais admiráveis, sobretudo por causa da respeitabilidade
da honorabilidade e da grandeza moral do senhor Francisco Cândido Xavier, que através da mediunidade tem demonstrado à sociedade que a vida não se extingue no momento da consumpção celular. 10 anos antes, em uma das suas memoráveis reuniões, ele também psicografa uma carta de um jovem, dirigida aos pais que estão perdidos na multidão, que não tiveram oportunidade de dialogar com o médium à tarde, quando ele se postou para atender as pessoas aflitas que o procuravam. A mensagem vem contar uma história muito curiosa. É a história de um jovem que residia numa das cidades periféricas na Grande Goiânia, na cidadezinha de Campinas, e veio pedir aos pais para que interfiram diante das leis, a fim de inocentar o seu amigo. O seu amigo não disparou a arma por querer, coisa de jovens. Estavam brincando no quarto, quando de repente encontraram numa caixa guardada num guarda-roupa um revólver. Não tiveram a curiosidade de olhar se estava com balas ou não, e começaram a brincar de roleta russa. Um tomava do revólver, movia a caixa das balas e disparava. O outro tomava da arma, e assim de brincadeira em brincadeira havia uma bala que disparou e fulminantemente o matou. O jovem, agora colocado sob suspeição, estava desesperado, e através da mensagem o desencarnado narra com riqueza de detalhes a sua afinidade com a família, identifica-se, traz a certeza de que ele mesmo, pelos detalhes da familiaridade, assina com a caligrafia que havia mantido na terra. A mensagem levada a Goiânia é apresentada ao senhor juiz de formação materialista. Ele acredita tratar-se de uma trampa, não se vai deixar ludibriar. E sabendo que as reuniões eram realizadas às sextas-feiras e aos sábados um dia, anonimamente toma do carro, viaja de Goiânia a Uberaba e mistura-se à multidão para colher informes, para observar. Pela madrugada, quando termina a reunião, entre aqueles que foram homenageados com mensagem, o senhor juiz ouve o seu nome ser pronunciado por Chico Xavier. A carta é dirigida ao meritíssimo senhor juiz, doutor fulano de tal. Ele tem um impacto, certamente alguém o reconheceu e deve ter informado ao médium. E Chico Xavier alonga-se. A carta é firmada por fulano de tal. Ele tem agora um impacto muito maior. Chico Xavier pede que se acerque. Ele atravessa a multidão e fica ao lado do médium. A postura do médium, a dignidade, a seriedade, os zelos de serviço à humanidade com absoluto desinteresse pessoal comovem-no. Mas à medida em que Chico Xavier vai lendo a carta, as lágrimas algofram-lhe os olhos e escorrem pela comporta. É um antigo colega de faculdade de Direito, evocando cenas que ficaram no passado, referindo-se a momentos de intimidade pessoal e falando-lhe de coisas admiráveis e de familiares do senhor juiz, que hoje habitava o mundo espiritual, trazendo notícias, trazendo informações, alentando. E quando Chico Xavier lhe dá a mensagem, ele dobra-se, beija-lhe a mão e me contaria mais tarde. Saiu dali numa atitude de conversão. Examinou agora o processo com outros olhos. Fez um paralelo da mensagem que apresentava a defesa do réu. Mas ele mesmo tinha certeza pessoal da sobrevivência da alma. Poderíamos apresentar aproximadamente 10.000 casos da bibliografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier, em diferentes idiomas, em italiano no dialeto de Luxemburgo, em francês, em inglês, em japonês, em árabe, demonstrando a sobrevivência da alma
a disjunção molecular e, sobretudo, a sua vida apostolar, que dá o testemunho da grandiosidade desse conteúdo espiritual. E por que os espíritos têm tanto interesse em despertar-nos para a vida do além-túmulo? Porque sabendo que a nossa vida física é tão impermanente, eles pretendem contribuir na obra de evangelização da humanidade programada por Jesus Cristo. Eles têm interesse em convidar-nos à reforma interior para desfrutarmos de paz e de ventura na terra, como acentua com muita propriedade o Dr. Moody Jr., esse psiquiatra que depois de 30 anos de experiências, desde quando iniciou as suas investigações em Nova York, com pacientes terminais e com aqueles que tiveram morte clínica, para confirmar que depois de haver feito seu doutorado em psiquiatria e de haver se dedicado à pesquisa da vida durante a morte cerebral, ele pode afirmar à luz da psiquiatria, com experiência de 27 anos exatos, nessa área, que os mortos estão vivos. E na sua própria casa ele construiu uma sala para as evocações, sem nenhum caráter nem interesse religioso, com a pesquisa fria da análise psiquiátrica, onde as pessoas podem ir e realizar o contato com os seres que o anteciparam na viagem de volta. Da conferência que apresentou no Congresso da cidade de San Juan, em Porto Rico, no ano passado, e na qual estávamos presentes, ele conta uma página admirável da sua vida, que certo dia ele próprio resolveu fazer a experiência do intercâmbio espiritual. Adentrou-se na sala espelhada, seguindo uma tradição da Grécia, de que nas faces que brilham dos espelhos da bola de cristal, dos líquidos, do sangue coagulado, se podem ver determinadas manifestações paranormais. Ele sentou-se e fez a evocação. Desejava um diálogo com a sua avó materna, a quem ele muito amava. Repentinamente, ele vê acercar-se-lhe a avó paterna, de quem ele não gostava. Ela se aproximou e lhe pergunta: por que você chamou a outra e não a mim? Por acaso não serei também a sua avó? Ele disse: olha, minha avó, na terra nós éramos inamistosos um em relação ao outro. E agora que você está morta, morta não, eu estou viva. Veio lhe dizer que a morte não me consumiu. Mas agora que você está do outro lado nada. Eu estou aqui ao seu lado. Bem, agora que você está aqui, por favor, seja pelo menos mais gentil conosco. Por que você não gostava de mim, meu filho? Porque você matou um pouco da minha infância. Você era uma chantagista. Note que é o diálogo de um psiquiatra PhD, respeitável internacionalmente, com uma grande bibliografia de pesquisas a respeito da consciência. Ateu de formação acadêmica, dialético. Ele disse: você foi uma grande chantagista, vovó. Era chegar o Natal, você telefonava a papai e dizia: venham passar o Natal conosco. É o último Natal que eu vou ter, porque eu vou morrer, e você não morria nunca. Todo Natal nós íamos. Eu, durante quase 20 anos, não tive Natal por sua culpa. Por que você fazia isto? Dengos de avó. A avó que não souber explorar o sentimento do filho e dos netos ainda não é avó. E conversou tanto com ele que ele se tornou seu amigo e passou a gostar dela. Bem, conversaram, segundo ele, 2 horas prolongadas. Ele gravou e está apresentando no Congresso Internacional de Sobrevivência.
Essa conferência, que foi gravada e transcrita mais tarde, apresenta momentos culminantes do Dr. Moody Jr. Ele narra que nasceu numa família protestante presbiteriana sem nenhum sentido de religiosidade. E a igreja, como vai periodicamente pagar o imposto desagradável, mas nunca teve nenhuma inclinação de natureza religiosa. Fez filosofia, e interessado em detectar a realidade da consciência, ele fez medicina. E mais tarde, durante 7 anos, ele foi interno no Alabama, na área da psiquiatria. Quando começou a estudar aqueles que haviam experimentado a morte clínica e que retornaram. Hoje, ele diz que a morte para ele tem um significado de vida, que atravessa de um momento para outro a porta da chamada eternidade, com a mais absoluta tranquilidade. Não é uma postura religiosa, reafirma, é uma postura científica. Mas se a sua fosse uma voz isolada, mereceria talvez suspeição. É o admirável Dr. Stanislav Grof, um dos heróis do ácido lisérgico número 20, e da terapia para os esquizofrênicos do Hospital Psiquiátrico de Praga. Tendo recebido uma bolsa para a cidade de Salem, nos Estados Unidos, ele veio residir na Califórnia, em Big Sur, e ali aprofunda as suas investigações a respeito da sobrevivência. Ele próprio experimenta o ácido lisérgico para viver os estados alterados de consciência. E por um método totalmente diverso do Dr. Raymond Moody Jr., ele constata a sobrevivência do espírito à morte e afirma que a única explicação para a problemática física é a da aceitação da consciência psicológica no material. Em uma série de obras que ele começou com A Lei do Cérebro. E hoje, o fenômeno chocante da transformação, as grandes manifestações espirituais e outras, ele apresenta com a certeza de tomar parte do grupo dos psicólogos transpessoais, dos psiquiatras e psicanalistas da imortalidade da alma, constatada no laboratório das suas observações. Mas, por outro lado, a grande psiquiatra suíça, naturalizada americana, Elisabeth Kübler-Ross, utilizando-se de uma técnica totalmente diversa dos dois anteriores, chega à mesma conclusão da sobrevivência da alma de junção molecular do corpo. Ela acompanha as experiências de Moody Jr. na década de 70, mas é mais audaciosa. Ela deseja saber o que é que pensam os pacientes terminais a respeito da sua própria morte. Faz um inquérito, luta em Chicago, para que o diretor do hospital de clínicas lhe permita entrevistar os que estão morrendo e ela perguntar: o que é que você está sentindo? Você quer morrer? Você gosta de morrer? Coisa de suíço. E ele recusa porque é de uma descaridade incomum. Ela diz: mas isso não é falta de caridade, é falta de interesse científico. Porque do que me adianta perguntar a alguém a respeito da morte de outrem, por mais que ele tenha afetividade a outro, e quem vai morrer é o outro. Eu desejo colher as informações psicológicas de quem está morrendo. Como é que ele encara a sua própria morte? Como é que ele se comporta? E depois de 25 anos de experimentos, a doutora Elisabeth Kübler-Ross cria a doutrina da tanatologia e faz um apelo ao mundo: acompanhem os seus pacientes terminais, deem um psicólogo. Se eles têm formação religiosa, levem o pastor. A família deve acompanhá-lo nesse momento tão grave, quando ele se está transferindo para a vida espiritual. Na Califórnia, ela teve momentos admiráveis, fazendo visitas a médiuns que canalizam as comunicações espirituais,
Ela teve a oportunidade de reencontrar antigos pacientes terminais que morreram entrevistados e que ele vem contar como é a vida que eles agora estão experimentando. Ela tem a oportunidade de receber mensagens de pessoas com as quais não travou o menor contato, mas que procura mais tarde, nos hospitais onde eles disseram haver desencarnado, toda a história médica e confirma desde o diagnóstico até as diferentes experiências que narraram depois da morte a respeito dos momentos terminais. E ela que esteve no Brasil recentemente, realizando seminários como Stanislav Grof, ela diz: a sobrevivência da alma é o coroamento da vida real. A vida não pode estar adstrita exclusivamente à matéria. Isto é profundamente confortador. Não que na velhice desejemos que a vida continue, como propõem alguns psicanalistas da corrente behaviorista. É que essa certeza está íncita no homem primitivo, que colocava no período glaciário de Gans o crânio humano dos seus falecidos à entrada da furna, para que eles espantassem a própria alma, caso ela desejasse voltar para habitar a caverna. É uma herança da própria espiritualidade. É um arquétipo não de natureza histórico-antropológica, mas é um arquétipo da nossa essencialidade divina. É uma herança espiritual de uma memória que trazemos, graças à qual podemos amenizar as agruras da terra e compreender melhor a razão por que nos encontramos no mundo transitório e fugaz, para nos prepararmos para o grande retorno da espiritualidade. Ao recordarmos de Jesus, pioneiro da ressurreição na sobrevivência, pedindo ao companheiro duvidoso que eu tocasse: vem, Tomé, e toca-me, para que tu vejas que sou eu. Quais as experiências admiráveis realizadas por Catarina Fox, na cidade de Nova York, diante de um banqueiro cuja esposa Estela desencarnou deixando de alma arrebentada. O Sr. Livermore convida a Catarina Fox e ela realiza 60 sessões de materialização, nas quais Estela, a esposa francesa, materializa-se e dialoga com o marido no seu idioma nacional, em francês, que a médium não falava. Ou das experiências admiráveis de Daniel Danglas-Home, no Palácio de Buckingham, para a Rainha Vitória, saudosa do marido, o Príncipe Alberto. Daniel Danglas-Home materializa-o e ele volta do silêncio da tumba para dialogar com a rainha que governou 60 anos e em cujos impérios o sol nunca se escondia. Vitória, emocionada, oferece a Daniel Danglas-Home um relógio de ouro e firma uma dedicatória a Daniel, que me enxugou muitas lágrimas. Gratidão de Vitória, mas é Vitória a rainha da Inglaterra. Os mortos voltam, não para nos assombrarem como nos filmes de horror, mas quase à semelhança de Ghost, para nos falar também da divina justiça, para contribuir em favor da dignificação humana. Eles voltam para dizer-nos que nos aguardam, que a separação é transitória e é aparente. Quiçá a maioria de nós não logre vê-los, nem ouvi-los, mas eles nos ouvem, eles nos veem, eles participam das nossas emoções, choram conosco, sorriem com as nossas alegrias e trabalham aguardando-nos na porta da eternidade. A velha mitologia grega havia cunhado uma tradição que os mortos deveriam levar entre os dentes uma moeda para pagar ao barqueiro Caronte, que as atravessavam pelo rio da vida da morte, pelo Aqueronte ao outro lado. De acordo com a posição socioeconômica,
Essa moeda podia ser de bronze ou de ouro. E assim, naturalmente, o barqueiro fazia a travessia com mais ou menos velocidade. É uma bela tradição que podemos entender como os atos que cada um carrega para despertar do outro lado do rio das vibrações densas da matéria e ter a consciência planificada para nos aguardar na viagem de volta. A certeza da imortalidade modifica os padrões da nossa vida. Com esta certeza, diz Stanislav Grof, a vida adquire um sentido, um objetivo. Conta Homero que ao visitar o reino dos deuses, ele foi muito invejado, Ulisses, porque era mortal. Os deuses olhavam-no e invejavam-lhe a mortalidade. E alguns desses deuses, algumas deusas lhe disseram: você é feliz porque vai morrer, vai deixar a carcaça terrena. Nós não. A vida é tão monótona nessa nossa imortalidade sem sentido. Invejavam-no. Mais tarde, em uma das suas maravilhosas viagens, Gulliver chega a um país no qual, periodicamente, em cada 100 anos, nascia uma geração de corpos imortais. E ele ficou com inveja daqueles que iam viver a imortalidade física. Pediu permissão às autoridades para ver o pavilhão onde estavam esses imortais. Ao abrir a porta, qual não foi a sua decepção? A imortalidade física era degradante, era humilhante, era indigna. Aqueles seres amontoavam-se deformados por causa da transitoriedade da carne. Estavam em uma situação lamentável na compreensão, na aparência, da degenerescência do pensamento e da consciência. E Gulliver agradece a Deus a sua mortalidade, porque ele sabia que a carne é sempre transitória. O Espiritismo veio dizer-nos que este momento é o nosso momento de libertação, que a experiência terrestre é como suave despertar. O Raymond Moody Jr., repetindo Sócrates, diz que o grande mestre da filosofia afirmava que morrer é como dormir. E ele pede licença a Sócrates para dizer: morrer é acordar. Dormindo está a criatura na terra. A morte é uma libertação do ópio da carne, do tóxico, deste escafandro que nos limita, principalmente quando a morte é natural. Qualquer antecipação, por imprudência, por imprevidência, por desespero suicida, retarda esse despertar e torna quase insuportável a dor da rebeldia ou da negligência. Desenha-se-nos, então, um outro horizonte. Não há por que chorar os que partiram, eles vivem. Não há por que temer a morte, nós viveremos. Vivemos então de tal forma como recomenda o Espiritismo e confirma a psicologia, com uma grande intensidade de beleza. Alguém me fez o mal, é problema dele. Eu fiz o mal a alguém, é um problema meu. Arrepender-me do mal e fazer consciência de culpa. Allan Kardec, em uma bela página, que ele denomina o Código Penal da Vida Futura, que está da sua obra O Céu e o Inferno, ele fala de 3 posturas diante do erro. Primeiro, o arrependimento. Depois, a expiação. Depois, a reparação. Se eu fiz o mal a alguém, arrependo-me. Expio o mal que eu fiz através dos propósitos de o não repetir. E reparo o mal que fiz através do bem que possa fazer. É uma proposta de filosofia otimista que nos iriza de luz e que nos enriquece de beleza. Com esta mensagem alvissareira, o Espiritismo se prepara para a grande renovação social, que em logo se iniciará na Terra. As consciências obnubiladas para o bem, os temperamentos estionados pela luta da rebeldia, os sentimentos marcados pelos conflitos, podem ainda reerguer-se e, através das propostas do amor, da caridade, da solidariedade, modificar a sua própria estrutura nos alicerces do inconsciente e reprogramar a vida para que a felicidade seja possível amanhã, depois da morte, porém,
realizável hoje antes que ela nos aconteça. Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo, mas o reino dele começa deste mundo, aqui e agora. Façamos então uma pausa, meditemos sem preconceito, não façamos um estado de autoculpa, nem de auto-perdão. Olhemos-nos no espelho da realidade que está aberto para este hoje momentoso, e ao invés das expectativas amargas de ontem, das desesperações que nos assinalaram os passos, digamos: meu Deus, quanta beleza na oportunidade bendita de acompanhar a vida. Quero dizer-te que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que tu me deste, pelo que tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira do céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram, os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que padecem na afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor e de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos que pensam feridas e que diminuem as dores das vidas, mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, o desconforto, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra paralisados, marcados, limitados, amputados, desesperados, e eu posso andar. Eu oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se está numa favela, se é um ninho, um grabato de dor, uma casa do caminho. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é triste, é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor,
porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhores.